Olá, amigos! Uma das mais intrigantes passagens evangélicas está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, que sempre recomendou que orássemos aos nossos inimigos, não poderia, sem contrariar a sua grandiosa missão, ser o propagador da truculência. Mas também ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nós vamos hoje conversar com Sóstenes Carvalho Cornélio, da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Sóstenes é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Vamos conversar sobre a paz do Cristo. Ao final, veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Sóstenes, é uma alegria muito grande ter você aqui. Igualmente, nos sentimos honrados e felizes por estar novamente em teu programa. Muito obrigada. Em meio a tanta violência com que nós convivemos atualmente, nós vemos a humanidade sequiosa de paz. A que se deve isso, Sóstenes? Compreendemos, até porque também vivemos nessa sociedade tão conturbada, a falta do autoencontro. Hoje, o ser humano e todos nós, de alguma forma, nós nos dedicamos muito tempo às coisas exteriores. E dessa forma nós somos assombrados diariamente por notícias tristes, notícias ruins, notícias como o aumento do suicídio, da depressão. Desse modo nós ficamos expostos a todas essas ideias pessimistas, a todos esses desencontros e sem a esperança que o nosso Mestre Jesus tanto nos trouxe. Então, uma vez desligados desse nosso mundo íntimo ou assoberbados por essas notícias ruins, creio que o ser humano está cada vez mais longe do verdadeiro objetivo da vida, que é encontrar-se consigo mesmo, junto aos seus familiares. Desse jeito, se afastando cada vez mais dessa paz. Então, entendo, Ivone, que essa sede de paz, ela está presente cada vez mais na sociedade devido ao desconhecimento de si mesmo. Hoje nós nos preocupamos por demais com tudo que está fora da gente, relegando muitas vezes o nosso íntimo, o conhecimento de si mesmo, em último plano. E aí fica difícil mesmo encontrar a paz, principalmente essa paz que Jesus tanto nos oferece. Como que nós podemos entender o Cristo ter declarado que não viera trazer a paz, mas sim a espada? Então, veja, o que é a paz do Cristo? Poucos conhecemos esta paz. O que mais nós temos hoje, o que mais nós buscamos nessa vida tão corrida que a gente leva, é aquela paz que não dá trabalho. É aquela paz que muitos planejam, por exemplo, quando eu me aposentar, ou então, eu preciso juntar muito dinheiro para não ter muito trabalho na vida, para que eu esteja seguro. E aí nós vamos deixando os planos da realização íntima para depois. Porque no mundo ter paz hoje é não ter trabalho, é não ter desavenças, é não ter dissensões. Então nós consideramos que a paz ideal para nós é não ter incômodos. E aí Jesus vem, nessa estranha moral, fazendo esse contraponto, que não vem trazer a paz. Mas como não vem trazer a paz? Trazer a espada da luta, mas não é da luta exterior, é da luta íntima. Porque para alguns de nós é preciso uma espada muito grande para cortar os nossos defeitos, cortar na nossa carne muitas vezes as nossas ideias pessimistas,
as nossas tristezas, e isso dói. Então, quando Jesus disse, não vim trazer a paz, entendemos que essa paz, dessa pachorra, dessa ociosidade, desse não querer se incomodar, e muitas vezes, então, nos tornando egoístas, né? Não nos encontrando com o próximo, principalmente o próximo mais próximo, que muitas vezes está dentro da nossa casa, nossos familiares. E aí, quando Cristo diz que é preciso essa espada, é a espada da luta, é a espada do esforço, né? Para que a gente possa realmente remover aquilo que nos enche o coração de tristeza, de amargura, e buscar essa alegria, né? Essa alegria que é a paz que em seguida, no próprio versículo, ele vai nos oferecer. Porque toda mudança requer esforço, requer empenho, trabalho, não é Muito, só e é assim. muito dolorido. Mudar é muito dolorido. Ainda mais mudar as coisas da alma. Sim. Nós sabemos, aqueles que buscamos o exercício da alma, o exercício do amor, do perdão, perdoar é difícil, amar é difícil, trabalhar, ser voluntário. E é isso que o Cristo demonstrou com suas próprias atitudes. Então essa espada não é a espada que corta simplesmente, mas sim a espada que faz o polimento, né, da alma para que a gente possa encontrar a paz duradoura, que é a paz do Cristo. Certo, mas o Cristo também disse, deixo-vos a paz, não é? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como que nós podemos entender essa diferença ressaltada pelo Cristo? Então vejamos, no momento em que ele nos assombra dizendo, eu não vim trazer a paz. Então ele provoca em nós uma surpresa. Mas como assim? Se é o bom mestre, como é que ele não pode trazer a paz? Ele, na continuidade das suas palavras, promete uma paz diferente, a dele, não a do mundo. E aí nós precisamos entender que Jesus é o nosso modelo e guia, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito que foi oferecido ao homem? Jesus. Eu só vou conhecer a paz do Cristo se eu aceitá-lo como modelo e guia. Se eu entender a boa nova, o seu evangelho. Porque a paz do mundo é aquela que nós corremos. Todos os dias a gente levanta, a gente trabalha, a gente quer ter a paz do mundo. A gente quer garantir os nossos víveres, a nossa casa, o que é perfeitamente compreensível. Porque também o Cristo nos recomenda viver no mundo com todas as dificuldades e materialidades do mundo, mas sem ser do mundo. Então, quando ele nos oferece a sua paz, é aquela paz que nos provoca o entendimento do objetivo da vida, que essa vida é passageira. A felicidade é relativa. No mundo só tereis aflições. E por tantas palavras que o Cristo nos trouxe, para a gente, né, encontrar a paz. Então a paz do Cristo em nossas vidas não é uma paz que vai vir pronta. É uma paz que a gente faz todos os dias com a renovação das nossas atitudes e pensamentos. E o que é necessário para que a paz se instale em nossos corações, sócios? Creio que primeiramente compreender essa paz. Porque eu não consigo aplicar essa paz se eu não conhecê-la. O primeiro passo é conhecer o que seria a paz do Cristo. Então, a partir dos seus ensinamentos e da sua vivência, eu consigo entender. E na sequência, eu fazer o esforço ao encontrá-lo. Caminhar pelos seus ensinamentos, no dia a dia, não no isolamento, no dia a dia da família, da sociedade, da doutrina religiosa, qualquer que seja que eu tenha escolhido para viver, né? Ser, no nosso caso, um espírita verdadeiro. Então, eu só realmente adquirirei esta paz com a aplicação. E isto é um trabalho, às vezes, de uma vida inteira. Então, não tenhamos que ter pressa. Paz é a ciência da paz, é a paciência. Então, todos os dias, levantar e buscar essa paz. Ao dormir, fazer aquela análise e verificar se a paz se instalou, que seja 1 milímetro em minha alma. E aí eu conquistarei essa paz. Porque realmente essa virtude
É difícil de ser conquistado. Mas o bom é que a gente já entende ela, né? O primeiro Sim. passo é o entendimento. Depois nós vamos exercitando. E qual é a contribuição do Espiritismo na compreensão da paz oferecida por Jesus? Eu acho que a mesma questão 625, ela nos aproxima do Cristo. Mas tem uma questão que eu gosto de vincular esse entendimento, que é a questão 614. É a primeira questão do capítulo 3º das Leis Morais do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a lei que nos aproxima da felicidade. E nos dizem os Espíritos que nós só seremos infelizes se dela nos afastarmos. Então o Espiritismo, ele revela o mundo espiritual, ele revela os objetivos da encarnação. Ele nos aproxima do entendimento de por que estamos aqui, para onde vamos, por que sofremos. E isso vai nos dando um cabedal de conhecimentos que nos traz o consolo. Aí fica mais fácil compreender que esta paz do Cristo não é a paz do mundo. Então a doutrina espírita nos permite compreender as finalidades da existência. Desse modo, nós conseguimos, trilhar sem desistir, com alegria, com energia, para essa verdade que Deus nos propõe, que é a imortalidade da alma. Principalmente nos ensinando a valorizarmos mais as questões espirituais, né? Sim, e viver em paz, né? Porque se eu esperar que o outro me traga a paz, eu não vou conseguir. A paz começa dentro da gente, para depois levarmos aonde nós estivermos. Desse modo, a doutrina espírita, para mim, é um guia seguro que eu tenho exercitado em minha existência, na minha vida, para conhecer e conquistar essa paz. E sabemos que ela não é fácil, mas sabemos que ela está mais adiante. Certo. Desde a antiguidade, nos textos litúrgicos referente à missa dos mortos e das recomendações dos defuntos, é utilizada a frase descanse em paz, né? Nós já ouvimos muito essa frase. A morte traz a paz? Não necessariamente. Aprendemos isso na doutrina espírita. A morte, ela traz a paz do corpo, porque o corpo deixará de existir organicamente, as células morrerão e toda aquela roupa vai descansar e retornar à natureza. Então traz a paz do corpo. Mas a alma, ela segue, e segue como está. Então, o descanso em paz não deixa de ser uma figura de linguagem para nossos irmãos que ainda não despertaram para a vida espiritual. Porque o verdadeiro descanso em relação à paz do Cristo, ele se faz diariamente. Então, eu, ao desencarnar, ao passar pelo fenômeno da morte física do corpo, o corpo será realmente descansado. Meus órgãos deixarão de funcionar. Mas a alma, ela vai levar naquele instante a paz que ela tem. Se ela estiver em paz, ela retornará à paz e certamente descansará deste corpo que nos prende muitas vezes. Aí ele terá paz de espírito. Mas, se ao contrário, nós não tivermos paz nesta vida, não cultivarmos a paz, e não estivermos em paz à beira da morte do corpo físico, não haverá o descanso, e sim as perturbações de quem não concluiu determinadas coisas, de quem leva desafetos para a vida espiritual e de quem acha que a vida não existe. Como sabemos que a vida existe, o espírito é imortal, então eu procuro viver a paz hoje, do jeito que dá, porque eu sei que cada dia ela vai chegar. E aí, quando descansar, por isso nós aprendemos e assim vivemos. A morte já é hoje. Eu gosto muito desse tema morte, discuto muito em família, entre amigos, que a gente não deve ter medo de morrer, porque o descanso não virá senão o de hoje. Penso então, assim. Essa paz após a morte do corpo físico tem muita relação com a maneira como se viveu na Terra, né? Certamente. Hoje, a paz é hoje, deverá ser hoje. Porque o descanso em paz que nós teremos é o descanso do desligamento da matéria.
E aí, se soubermos passar por isso de uma forma tranquila, nós recuperaremos toda essa liberdade espiritual que a gente não imagina o que nos espera logo mais. Então, trabalhemos por isso hoje. No Sermão da Montanha, que ficaria para sempre, né, para a eternidade, Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que nós podemos entender dessa bem-aventurança, Sóstenes? Essa ligação filhos de Deus tem muito a ver com filhos da luz, filhos do Evangelho. A filiação é algo muito divino. Então nós devemos entender na promessa do Cristo que o homem pacífico é aquele que herda tudo. Lembro aqui numa biografia que eu estudei de Francisco de Assis, em que um trecho, o seu biógrafo dizia que ele dizia a seguinte frase: para ter tudo, às vezes é preciso não ter nada. Então ele olhava o céu e era o teto da casa dele. Ele olhava as plantas, as árvores, era o jardim. Os animais eram sua família. E ele então se abrigava onde ele parava. E ali ele contemplava a natureza. Então isto é ter paz, isto é herdar a terra. Porque a terra é tudo que está ao nosso redor. Enquanto nós estamos brigando aqui por herdar dinheiro, herdar uma casa bonita, um carro bonito, Deus nos dá o mundo. Nos dá o sol, nos dá a lua, nos dá o mar, a praia. E eu sou herdeiro dele. Portanto, quando eu me sentir como filho de Deus, eu estarei feliz aonde eu estiver nesse planeta. Numa casinha pequena, um palácio, porque aquilo é temporário, é temporal. E aí o que me pertence mesmo é a humanidade, é a filiação de Deus. Por isso eu posso ser herdeiro da terra hoje, o Sermão da Montanha, uma bem-aventurança no futuro. Mas se eu viver como filho de Deus hoje, eu já sou herdeiro dessa terra. Não essa terra material que está aí hoje, mas uma terra de bem-aventurança que nos aguarda logo mais. Então, o fundamental é nós vivermos como espíritos que somos, né, Sóstenes? Sim, nós compreendemos isso. Então, desde que há a nossa compreensão, é importante assumirmos esse estado espiritual hoje, né? E viver a matéria dentro do necessário, dentro da convivência, porque também Jesus nos recomenda viver em família, viver na sociedade, com as nossas responsabilidades. O trabalho é algo maravilhoso que nós temos para ocupar a nossa mente. Já pensou se nós passássemos 10, 12 horas por dia pensando só em problema? Então, muitas vezes reclamamos do trabalho, mas não esquecemos o lado da bênção que é trabalhar, que é poder trabalhar, ter um trabalho. Então, viver isso de uma forma tranquila é o que vai nos fazer realmente encontrar a paz do Cristo. E o nosso parâmetro, né, para a compreensão da paz é o próprio Jesus, né? Não que tenha viveu em meio a tantas turbulências, a tanto sofrimento e foi um pacificador por excelência, né? Invariavelmente, Jesus, quando chegava, já cumprimentava todos. Paz esteja convosco. Então, se nós utilizarmos isso no nosso dia, no comportamento, não precisamos verbalizar, nós realmente nos aproximaremos dessa paz que muito faz falta nos dias de hoje a todos nós. E que nos faz viver melhor. Muito obrigada, Sóstenes, por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço e a paz do Cristo esteja conosco. Que assim seja. Agradecemos a todos vocês que estão assistindo este programa. Agora teremos a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Pode ser encontrado em CDs, DVDs, também no site momento.com.br. Desejamos a todos muita paz. Para quem tem olhos de ver, em toda parte ensinamentos se fazem presentes. No túmulo de um bispo anglicano que está na cripta da Abadia de Westminster, na Praça do Parlamento em Londres, pode-se ler o seguinte: quando eu era jovem, livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo.
À medida que me tornei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não ia mudar. Reduzi então meu campo de visão e resolvi mudar apenas meu país. Mas acabei achando que isso também eu era incapaz de mudar. Envelhecendo, numa última e desesperada tentativa, decidi mudar apenas minha família, os mais próximos. Mas, ai de mim, eles não estavam mais ali. Agora, no meu leito de morte, de repente percebo: se eu tivesse primeiro me empenhado apenas em mudar a mim mesmo, pelo meu exemplo, eu teria mudado minha família. Com a inspiração da família e encorajado por ela, teria sido capaz de melhorar meu país. E quem sabe, poderia até ter mudado o mundo. Quase sempre, pensamos e agimos exatamente assim. É comum lermos um trecho do Evangelho e logo pensarmos como aquelas frases seriam muito importantes para alguém da nossa família. Quando ouvimos uma palestra edificante que concita ao bem, logo nos vem à mente o pensamento de que seria muito bom se determinada pessoa estivesse ali para ouvir. Isso faria muito bem para ela, é o que dizemos para nós mesmos. Como esta informação a poderia modificar, mudar sua forma de agir? Quando estamos vinculados a uma determinada religião, o pensamento não é diferente. Ficamos a desejar que nossos parentes, nossos amigos, colegas, professem a mesma crença, comunguem dos mesmos ideais. Por vezes, chegamos a nos tornar um pouco inconvenientes, ou talvez até em demasia, mandando recados, frases escolhidas para os amigos. Tudo nesse intuito de que eles as leiam, as absorvam e coloquem em prática. São frases que se referem aos bons costumes, à ética, à moral, e quem as recebe com certeza pensará também: seria muito bom que o remetente colocasse em prática essas fórmulas. Ele precisa disso. Por isso é que o mundo ainda não é esse local especial que tanto ansiamos. Um oásis de compreensão, com aragem de paz e fontes cantantes de fraternidade. Porque cada um de nós deseja, pensa, anseia por mudar o outro, por fazer que o outro se revista de compreensão, de polidez. Contudo, o modelo e guia da humanidade estabeleceu que cada um deve dar conta da sua própria administração. A administração da sua vida, dos seus deveres, da sua missão. O mundo é a somatória de todos nós, das ações de todos os homens. Cabe-nos, pois, a inadiável decisão de nos propormos a própria melhoria. E hoje é o melhor dia para isso. Nem amanhã, nem depois. Hoje, comecemos a pensar em que poderemos nos melhorar. Quem sabe um gesto de gentileza? Que tal um bom dia? Um obrigado? Um sorriso? Pensemos nisso.